Oi, lindas! Hoje nós leremos o livro de João no nosso devocional, é o capítulo 18. Vamos orar? Espírito Santo, em nome de Jesus, estamos diante da Tua presença nesta hora. Pedimos que o Senhor nos acompanhe nesta leitura, que o Senhor nos ajude, Senhor meu Deus, a entender as Tuas Escrituras, Jesus. Que o Senhor fale conosco e ministre aos nossos corações a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ezequiel tá por aí brincando, então vocês vão ouvir os gritinhos dele e tá tudo bem. Vamos lá. Capítulo 18 vai dizer assim: Jesus é preso. Então já começou aí o processo da crucificação dele, né? E começa dizendo assim: Tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus, sabendo tudo o que lhe iria acontecer, saiu e lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. E Jesus disse: Sou eu. E Judas, o traidor, estava com eles, com os soldados. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Gente, quando Jesus disse sou eu, o poder de Deus foi tão grande que eles recuaram ali da presença de Jesus e literalmente caíram por terra. Novamente lhes perguntou, a quem procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então Jesus falou assim, já lhes disse que sou eu. Se vocês estão procurando a mim, deixe que vá embora estes homens, no caso, os discípulos dele. Então ele estava ali defendendo os discípulos dele, dizendo, vocês querem a mim, não façam nada com estes homens, no caso, os discípulos. Versículo 9. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus disse, não perdi nenhum dos que me deste. Versículo 10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Gente, então Jesus tinha acabado de apaziguar a situação, falando, olha, vocês querem a mim, levem a mim, não façam nada com estes. Aí, do nada, Simão, que é 880, impulsivo, desembanhou ali a espada dele e cortou a orelha de um dos soldados. Aqui diz que ele era servo do sumo sacerdote e ele decepou a orelha direita daquele soldado, literalmente arrancou a orelha daquele soldado, cortou ela. O nome daquele servo que ele fez isso com a orelha era Malco. Então Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde essa espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Jesus estava dizendo, Pedro, do que adianta você fazer esses atos impulsivos se eu tenho que beber do cálice que Deus me deu? Eu tenho que passar pelo processo que o Senhor me designou a mim, a morte de cruz, que através dela eu ressuscitarei. Enviarei a vocês o Espírito Santo, e vocês terão a chance da salvação e da vida eterna. Então Jesus é levado a Anás, versículo 12. Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Então, Jesus aqui foi preso. No versículo 12 do capítulo 18, Jesus foi preso. Amarraram Jesus e o levaram primeiramente a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Foi ele que deu essa ideia, jogou no ar, né? Pedro nega Jesus. Vocês lembram que Jesus falou ali nos capítulos anteriores, quando Pedro falou, Seu Jesus, de verdade, eu te amo. E aí Jesus falou assim, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Lembra que ficou isso no ar?
Pois é, aqui é o desfecho dessa história. Pedro nega Jesus. Versículo 15. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Então imagina, Jesus estava sendo levado preso e Simão Pedro, juntamente com outro discípulo, foram seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. Então, o discípulo que estava acompanhando Pedro era conhecido do sumo sacerdote. Ele entrou com Jesus no pátio da casa daquele sumo sacerdote. Mas Pedro teve que ficar esperando aquele discípulo do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro, a moça que passou eles, né? Você não é um dos discípulos deste homem, de Jesus no caso? E Pedro respondeu, não sou, porque ele estava com medo. Fazia frio, os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Enquanto isso, versículo 19, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. E respondeu-lhes Jesus, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas agora? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no seu rosto. Então, Jesus respondeu a eles, falou assim, olha, pergunte aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse, porque todas as coisas que eu falei não foi segredo a ninguém, preguei nas sinagogas, nos lugares que vocês sempre vão e estão. Então, certamente reconheceram isso como uma afronta à resposta dele, e um dos soldados que estava perto de Jesus lhe bateu no rosto. E disse, isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Respondeu Jesus, se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que você me bateu? Então, Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Literalmente trataram ele como se fosse um ladrão, uma pessoa que havia cometido algum tipo de crime, né? Colocaram a mão dele atrás e levaram ele para Caifás. Versículo 25. Enquanto Simão Pedro, lembra que Pedro já negou Jesus uma vez, que a senhora que fez eles passarem ali na casa do sumo sacerdote, perguntou se ele era discípulo de Jesus e ele falou que não. Agora, versículo 25. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe, você não é um dos discípulos dele? Ele negou dizendo, não sou. Segunda vez. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem, cuja orelha Pedro cortara, insistiu. Eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou. Terceira vez. E no mesmo instante, um galo cantou. Lembra que Jesus disse, Pedro, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. E versículo 28. Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou, que acusação vocês têm contra este homem? Responderam o povo, né? Se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse, levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Pilatos não queria ter relação com a morte de Jesus, né? Aparentemente, ele estava querendo passar a bola para que outro fosse o responsável por isso. Então, o povo respondeu, mas nós não temos o direito de executar ninguém. Protestaram os judeus a Pilatos, né? Isso aconteceu, versículo 32, para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos, então, voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou, você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus, essa pergunta é tua ou outros te falaram ao meu respeito? Então Pilatos entrou lá e falou assim, chamou Jesus e perguntou, Jesus, você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu para Pilatos, Pilatos, essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? E Pilatos respondeu, acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim.
O que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que estão na verdade me ouvem. Olha que poderoso isso. Jesus falou para Pilatos: Pilatos, todos os que são da verdade me ouvem. E perguntou Pilatos a Jesus: o que é a verdade? E ele disse isso, Pilatos disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele nenhum motivo de acusação. Pilatos estava tentando encontrar uma acusação, tentando encontrar algo que incriminasse ele, como o pessoal dizia que ele era um criminoso, mas não estava encontrando. Então ele saiu lá fora e falou assim: olha, eu não acho nesse homem motivo nenhum de acusação. Versículo 39. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? No caso Jesus. Versículo 40. Eles, o povo, em resposta, gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás, que era um outro homem que iria ser crucificado também. Ora, Barrabás era um bandido. Só que Barrabás, literalmente, de fato, era um bandido e um criminoso. Então, eles escolheram um criminoso, os judeus escolheram um criminoso, ao invés do próprio rei, dos reis, que veio em favor deles, dos judeus. E aí, nós vamos continuar depois no versículo 19, no próximo devocional. Então, nesse versículo 18, nós vimos que Pedro negou Jesus 3 vezes, né? E nós podemos aprender com o caráter de Pedro, que de fato ele amava Jesus, mas o medo acabou mexendo ali com ele vendo a situação que Jesus estava passando, o tapa na cara, a bofetada que ele levou ali do pessoal, o jeito que ele estava sendo, dos soldados, o jeito que ele estava sendo tratado ali com as mãos amarradas para trás, como se fosse um bandido. Toda aquela situação assustou muito Pedro. Não impediu que Pedro o acompanhasse, que de fato Pedro o amava, ele queria ver, ele queria estar ali, porque ele tinha a sensação que se ele estivesse perto de Jesus, ele iria ajudá-lo de alguma forma. Mas o propósito de Deus sempre vai ser cumprido independentemente se a pessoa tenta intervir ou não. Pedro, por ele, haveria intervido, como ele tentou ali cortar a orelha, né, de um dos soldados. Aliás, cortou a orelha de um dos soldados. Então, mas mesmo assim, com Pedro tendo toda essa valentia para defender Jesus, para que a palavra se cumprisse, Deus não permitiu, porque Jesus deveria de beber esse cálice, né, da morte de cruz, deveria de passar por esse processo, para, como a gente sabe, ressuscitar e dar-nos a oportunidade de sermos chamadas filhas de Deus, termos o Espírito Santo conosco e termos a salvação e a vida eterna que Ele preparou para nós. Então aqui nós vemos um pouco do caráter de Pedro, né, dessa impulsividade e a forma como Jesus lhe tratava. A diferença de Judas, né, Pedro, porque Judas também negou Jesus, né, ele também negou Jesus com as suas atitudes e com a decisão que ele tomou em entregar Jesus. Mas a diferença de Judas, Pedro se arrepende e não deixa de seguir a Jesus. Mas Judas, infelizmente, não teve o arrependimento genuíno, senão que ele acabou ali se afastando de Cristo, né? Mas Pedro não. Pedro cometia muitos erros pela impulsividade dele, mas ele não deixava de seguir Jesus. Ele não deixava de seguir a Cristo. Essa é a grande diferença dos dois que negaram a Jesus, né? E Jesus também já conhecia o coração de Pedro, sabia que ele o negaria com as palavras, mas seguiria seguindo Jesus, e sabia da humanidade de Pedro, que a consequência de falar não sou discípulo, era a raiz daquele medo, porque Pedro tinha família, Pedro tinha esposa, então ele tinha certamente aquele medo de não voltar para casa para atender a sua esposa, devido a que falasse que ele era discípulo de Jesus naquela hora. Então, tudo isso Jesus já sabia, Jesus já havia perdoado Pedro antes mesmo que Pedro o negasse.
Então, Pedro continuou seguindo a Jesus. Essa é a grande diferença. Com todos os erros que ele cometeu, a raiz da sua impulsividade, ele continuou seguindo a Cristo e sendo aperfeiçoado na sua fraqueza por Cristo. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse devocional, pela Tua palavra que é viva em nós. Que a Tua semente seja plantada nos nossos corações, que ela germine, que ela dê seus frutos e que esses frutos alimentem a outras mulheres, a outras pessoas. Obrigada, Espírito Santo, por compartilhar conosco esse tempo precioso de sabedoria. Obrigado por ler conosco as Escrituras, Espírito Santo de Deus. Nós te agradecemos nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.